vão entrando aí. A gente vai descendo. Tá bom? Vamos lá então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito de Deus possa iluminar a nossa mente, convidar a nossa vontade a entender que tudo é dom, a entender que tudo é graça, e que este mesmo Espírito Santo possa unir o nosso coração ao coração de Jesus, que possamos compreender e anuir a vontade de Deus, para que possamos juntos podermos celebrar o mistério da vida de Jesus, a Santa Missa, com piedade, devoção e dignidade de filhos de Deus. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, então hoje, com a graça de Deus, nós estamos em mais pessoas e desde já sintam-se todos muito bem-vindos, né? Está aberto para vocês todas as nossas aulas, né? Que são todas as quinta-feiras, às 19h30. Sintam-se acolhidos pelo nosso grupo, este nosso pequeno grupo de estudo, né? De formação. Então, todos os outros já sabem, né? Mas aqueles que estão começando conosco hoje, né? Sobre a Santa Missa, no decorrer da nossa aula, qualquer dúvida ou não entendeu alguma parte, pode parar, né, a explicação, perguntar, que aí a gente volta, não tem medo de errar, de perguntas que talvez não valham a pena, todas as perguntas valem a pena, né, a gente parar, explicar e conversar melhor. Então sintam-se acolhidos, certo? E também, para vos situar, nós estamos trabalhando toda a teologia sacramental. Então, nós já estudamos, né, o batismo, o sacramento do batismo. Nós já estudamos o sacramento da crisma. E aí nós estudamos o sacramento da Eucaristia. E dentro do sacramento da Eucaristia, eu abri um parênteses antes de partir para o sacramento da penitência. Eu abri um parênteses para a gente poder estudar a missa parte a parte, para a gente ter uma formação litúrgica sobre o que é liturgia, as partes que compõem a liturgia dentro da celebração da Santa Missa. Então, hoje nós iniciamos esta parte. Daí, nós temos
uma aluna muito especial para nós, que é a Maria Elisa. Eu conversei com ela já, né? Que hoje ela abriria nossa aula com um show particular. Ela que é, com perdão a todos os outros membros do nosso grupo, mas ela é a aluna mais dedicada do nosso curso. Qualquer pergunta que eu faça para qualquer um dos meus já antigos alunos, talvez eles enrosquem em alguma coisa, mas ela não. Ela, qualquer pergunta que eu faça, ela tem a resposta na ponta da língua. Ela é muito dedicada, Maria Elisa. Então, Maria Elisa preparou para nós uma música, né, Má? Agora ela e a Jana, a mãe dela, ensaiaram. E ela vai iniciar para nós esta aula com este som maravilhoso e com a música que ela preparou para nós. Então, junto da nossa oração, da nossa aula, comecemos então com a música da Má. Vai lá, Maria Elisa. Aê! Maria Elisa, ela arrasa, gente. Ela é fora de série. É a dança de sensação que acontece. Maria Elisa, ela arrasa. Ela é um fenômeno. Nossa aluna mais dedicada. Então vamos lá, né? Já que nós já tivemos a melhor abertura que poderíamos ter, né? Vamos para uma ordem mais prática da coisa. Sempre em todas as aulas que eu vou ministrar quanto à liturgia, eu gosto sempre de deixar algumas coisas muito claras, né? Por exemplo, nós todos aqui, tenho certeza que todos nós somos adultos, né? Todos nós somos adultos, tanto em idade e na fé em Jesus, né? Todos somos adultos. E por isso, eu peço encarecidamente que quando a gente estuda, a gente vai, claro que é um início, né? Um mini curso sobre liturgia e tudo mais. Mas quando a gente começa a estudar liturgia, a gente corre o risco de participar da Santa Missa depois, meio que querendo enxergar talvez erros ou abusos litúrgicos, né? E a gente começa a entender melhor como funcionam as coisas, e a gente pode cair no erro de nós nos arrogarmos de querer corrigir alguma situação dentro da nossa paróquia, né? Então o nosso curso não é para isso, né? A liturgia, quem preside a liturgia da nossa paróquia é o padre. Então o padre, ele, tal como o bispo é o liturgista por excelência da diocese que lhe compete, o padre é o liturgista por excelência da paróquia no qual ele trabalha.
Então, cabe ao padre o dever de corrigir, o dever de exortar a estas coisas de liturgia. Não somos nós, né, que sairemos depois falando, isso está errado, isso não pode, isso não deve acontecer, porque pode causar um mal-estar para vocês da paróquia, né, falar isso, pode causar um mal-estar para vocês, né. Uma vez, num curso de liturgia numa paróquia, depois de um tempo, uma pessoa encasquetou com uma coisa lá, né, e falou pro coral que eles não poderiam tocar aquela música, porque era uma música antilitúrgica, e porque o Vinícius tinha ensinado eles assim. Falei, pronto. Eu que tinha sido convidado para falar sobre liturgia, né, causei uma confusão, tanto para eles quanto para mim. Então, não é dever nosso estas coisas. Nós podemos ajudar quando nos é perguntado, ou numa formação e tudo, mas ninguém vai sair daqui, e outra, ninguém vai sair daqui formado em liturgia nem nada. São noções que nós teremos para nós mesmos participarmos melhor da Santa Missa, né? Ninguém sairá liturgista daqui, né? Mas a formação tem o intuito de mudar em nós as coisas que talvez não são tão corretas, para assim podermos participar melhor do sacrifício da Santa Missa. Tudo bem? Então, dito esta introdução, vamos lá. Hoje, nós começaremos com noções de liturgia e de como ela, ao longo dos anos, foi se formando para chegar naquilo que é hoje, naquilo que a missa é hoje, né, para nós. Não entrarei de cara na missa parte a parte agora, porque primeiro nós temos que entender como chegou a este ponto. Bom, então vamos lá. Liturgia, então, nós ouvimos muito essa palavra, né, às vezes, mas liturgia, ela vem do grego, né? Ela vem do grego leiturgia, que ela é composta de duas palavras, né? E leiturgia, né? Leitor vem de laos, que é o povo, e ergon, que é a obra. Então, formando laos e ergon, forma leiturgia, né? Leiturgia, então, que é do grego, liturgia, é um serviço prestado ao povo. Liturgia, em sentido geral, não no sentido cristão católico, mas no sentido geral, liturgia é um serviço prestado ao povo. Então, nós vamos ver que dentro do cristianismo católico, ela é outra coisa, mas no sentido geral, liturgia é um serviço prestado ao povo. No mundo não cristão, antes do cristianismo, liturgia era este serviço prestado ao povo sem ser algo voltado à religião. Era um serviço qualquer, né? Não era um serviço religioso. Liturgia no mundo antigo, antes do cristianismo, era um serviço qualquer, certo? Antes, não necessariamente um serviço religioso, um serviço qualquer. Já no Antigo Testamento, liturgia era um serviço no templo. Era um serviço que os sacerdotes prestavam no templo. Se nós pararmos para analisar na Sagrada Escritura, a palavra liturgia, ela aparece no Antigo Testamento por volta de 150 vezes. A palavra liturgia no Antigo Testamento, né? Já no Novo Testamento, liturgia, então, passa a designar um culto cristão.
No mundo antigo, antes do cristianismo, era qualquer serviço, não necessariamente religioso. No Antigo Testamento, era um serviço prestado no templo, pelos sacerdotes, pelo judaísmo, né? E no Novo Testamento, ela passa a designar um culto cristão, certo? Liturgia. E aí no Novo Testamento ela aparece menos vezes. Ela vai aparecer lá por volta de 15 vezes a palavra liturgia no Novo Testamento, certo? Daí, com o passar dos tempos, né? Jesus ascende aos céus. No fim da vida dos apóstolos, os apóstolos veem a necessidade de criar um catecismo. No fim da vida deles, eles veem a necessidade de algo escrito, a necessidade de um catecismo, né? Aquilo que era passado oralmente, eles veem a necessidade de um catecismo. Então, cria-se o primeiro catecismo da nossa igreja, chamado de Didaqué. É um catecismo que a gente encontra para comprá-lo. Ele é fininho e tudo, chamado Didaqué. É o nosso primeiro catecismo. Daí, ainda assim, né, na vida dos apóstolos e tudo mais, a nossa liturgia, a nossa religião ainda na vida apostólica, ela estava muito ligada ao judaísmo. A religião judaica ainda estava muito ligada a eles, né, a religião judaica. E com o tempo isso começa a mudar. Começa a sair das raízes do judaísmo para entrar de fato naquilo que é próprio do cristianismo. E o fato marcante desta passagem das raízes judaicas para o cristianismo vai ser a destruição do Templo de Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, tropas do Império Romano destroem o Templo de Jerusalém. E com isso, aquilo que era muito ligado ao templo, a religião judaica, né, muito ligado ao templo, e este cristianismo nascente, que ainda era muito ligado ao judaísmo, com a demolição, né, a destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, os apóstolos e aqueles que seguiam os apóstolos começam então a não mais reunir-se no Templo de Jerusalém, mas passam então a reunir-se em suas próprias casas. Então deixam de haver reuniões no Templo de Jerusalém, porque ele foi destruído, e começa então a reunir-se em suas casas. Aquilo que nós vamos chamar de congregação. Eles vão começar a congregar, a reunir-se em suas casas. No latim, né, nós vamos chamar então isso de Domus Ecclesiam, que vai ser a reunião nas casas. Domus Ecclesia. E daí, Eclésia, do latim, Eclésia, do grego, Eclesia, Eclésia vai ser aquilo que nós conhecemos hoje de igreja. Igreja em latim, então é Eclésia. Certo? Então, esta congregação nas casas, que é chamada de Domus Ecclesia. Congregar, convocar, reunir nas casas. Certo? E daí, esta Domus Ecclesia, congregar nas casas, começa então a ter um outro sentido. O sentido de paroquia.
O que era paroquia? Paroquia é o lugar da parada. Esta reunião nas casas era o lugar da parada deles, era a paroquia. E por isso, então, hoje é o que nós chamamos de paróquia. Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Paróquia São João Paulo II, Paróquia São Pedro, e por aí vai as paróquias no qual nós participamos. Então, paróquia vem de paroquia, o lugar da parada, que era onde eles se reuniam nas casas. Tudo bem? E quando eles se reuniam nas casas, os apóstolos e aqueles que seguiam os apóstolos, acontecia ali então a fração do pão, a Eucaristia. Acontecia ali então a fração do pão. E era onde também os apóstolos e já os já batizados, aqueles que já estavam à frente, batizavam aqueles que ainda não eram batizados. Batizavam as pessoas que começavam a tomar ciência daquilo que é o cristianismo nascente, daquilo que é a Igreja Católica no seu nascimento, né? Que a Igreja Católica nasce no alto da cruz do Senhor, ela toma o seu aspecto missionário em Pentecostes, e daí por diante ela se espalha no mundo todo. Mas este espalhar-se no mundo todo é desta forma, né? É um crescimento muito rápido, mas é nesse sentido. Destruição do templo, começa a reunir-se nas casas, ainda não era grandes e grandes quantidades, tinha já uma quantidade considerável, mas não eram absurdas, porque eles se reuniam nas casas. Este congregar nas casas, domus ecclesia, quando eles se congregavam, era o lugar da parada deles, o lugar que eles iam celebrar a Eucaristia, o lugar que eles iriam batizar os novos cristãos, e este lugar da parada deles para celebrar a Eucaristia é o paroquia, que é o lugar da parada, que aí vai virar paróquia. Tudo bem? Tudo certo? É uma parte mais histórica, assim, mas ela é necessária para a gente poder entender melhor aquilo que nós conhecemos de igreja e missa hoje. Tudo bem? Então, assim, ó, quando acontecia estas celebrações, né, no lugar da parada, nas orações dos apóstolos, nós já vemos o aleluia, o amém, os hinos de louvores. Isso tudo já existia desde a época dos apóstolos, certo? O aleluia, o amém, né? Os hinos de louvores, isso tudo já existia. Daí começa então, se nós olharmos a Sagrada Escritura, lá na carta aos Coríntios, nos Atos dos Apóstolos, no Apocalipse, a gente começa a ver a realidade das reuniões em dias de domingo. Nós, dentro da Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos e tudo mais, nós já começamos a enxergar a noção cristã da reunião em dia de domingo, o dia do Senhor, certo? Daí, no século II para o terceiro ali, que já é na era pós-apostólica, né? Século II já é pós os apóstolos, eles já morreram. E aí chegam os padres apostólicos, que foram os padres. Quando eu digo padres apostólicos, são os padres que conviveram com os apóstolos. Por isso, padres apostólicos. E aí terão os padres apostólicos, terão os padres exegetas, aqueles que explicarão a doutrina, né? Que defenderão a fé católica.
Então, no século II, os padres apostólicos, na era pós-apóstolo, começam então a escrever os ritos deste culto cristão, que é a missa. Então, na era pós-apostólica, São Justino começa a escrever os ritos, né? Também Santo Hipólito vai escrever a tradição apostólica. Santo Hipólito escreve a tradição apostólica, que é o culto cristão. Então eles começam a escrever, né, estes ritos. Aquilo que era celebrado, eles começam a escrever os ritos, né, como deveriam ser, para uniformizar estes cultos que eram celebrados nas casas. Santo Inácio, São Policarpio, então são padres que conviveram com os apóstolos e eles ajudam a escrever os ritos. Tudo bem? No ano 313 depois de Cristo, para aqueles que gostam de história, acontece o Edito de Milão, que é o imperador Constantino se converte ao cristianismo por conta de sua mãe. Ele se converte ao cristianismo e em 313 ele promulga o Edito de Milão. O que é isso? Ele dá liberdade de culto aos cristãos. Antes de 313, o cristianismo era perseguido pelo império. Era perseguido e perseguido de morte. Depois de 313, depois da conversão de Constantino, ele dá liberdade de culto. E daí, os cristãos, então, têm, a partir do mandato de Constantino, liberdade de professar a sua fé. Não mais escondidos, né? Não mais escondidos, mas liberdade de professar a sua fé. E aí, com a liberação do cristianismo, o que acontece? As casas onde os cristãos se reuniam não suportam mais o número de gente. Onde eles se reuniam nas casas, a paroquia, o lugar da parada, as casas já não suportam mais o número de pessoas que começam a aparecer com esta liberdade de culto. E daí, cria-se então as basílicas, os grandes lugares que cabiam muitas pessoas. Então aqui nasce então, né, a criação das basílicas. E com a criação das basílicas, né, surgem então as liturgias solenes. A sistematização do culto, a sistematização da liturgia, daquilo que é a missa. Com as basílicas, o surgimento das basílicas, surgem então essas liturgias solenes, né? E daí, com as basílicas, né, as liturgias solenes, surgem também algo agora mais em foco, né? Surge então a figura do altar. A figura do altar, né? Porque antigamente os romanos, que eram muito supersticiosos, que não entravam nos cemitérios, que eram onde os cristãos que eram perseguidos celebravam também, para fugir das casas, né, por causa da perseguição, celebravam nos cemitérios, em cima dos túmulos dos mártires. Agora nas basílicas começam a celebrar as solenes liturgias em cima do altar, né? A figura do altar. E Constantino, então, ele eleva
os bispos, os padres, a título de nobreza. Né? Ele se converte, e nós sabemos que no Império Romano existiam as classes sociais, né? Os patrícios, os plebeus, os nobres, os camponeses, né? E Constantino, então, eleva a hierarquia da igreja, os bispos, os padres, a título de nobreza. E com isso, os nobres têm roupas especiais. Os nobres não usavam as mesmas roupas de um camponês, de um plebeu. E com estas roupas especiais, nascem então as vestes litúrgicas. As vestes especiais, né, dos padres, dos bispos. Certo? Celebrava-se somente a Páscoa do Senhor. As celebrações da missa, do culto cristão, celebrava somente a Páscoa. Né? Era só a Páscoa. A partir da liberação do cristianismo, começa então esta sistematização da liturgia, começa a criar um calendário litúrgico para celebrar não somente a Páscoa. A Páscoa, ela continua sendo o ápice da celebração litúrgica, como é ainda até hoje, o ápice da nossa celebração litúrgica, mas começa-se a celebrar outros momentos, tal como o Natal, Pentecostes, o tempo comum, né? O advento, a quaresma. Então, aquilo que era celebrado só a Páscoa do Senhor, com o nascimento, o surgimento das basílicas, a sistematização da liturgia, cria-se também um calendário litúrgico. Porém, com isso, algumas coisas começam com este boom, né? Esta expansão do cristianismo, as liturgias solenes e tudo mais, acontece algo que nós vemos hoje, para vocês verem que não é de agora, mas já existia muito tempo atrás, né? Começa então cada bispo, cada padre dos lugares diferentes, né, porque o cristianismo cresce, e começa a celebrar a liturgia do seu modo. Cada um celebra de uma forma, né? Para vocês verem que não é de agora, né? Que às vezes cada padre celebra de uma forma. Nós vamos chegar lá, né? Mas nós vamos ver que isso é desde lá de trás, né? Cada um começa a celebrar da sua forma. E aí, então, os santos padres, né? Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, vão criar os manuais de celebração. Eles começam a criar estes manuais de celebração, para que a liturgia volte a ser unificada, né? Uniforme. Para parar com esse negócio, cada um celebra de uma forma, né? Deixa eu provocar um pouco mais para frente. Eu não vou provocar agora. Então, cada um, eles começam a escrever os manuais de liturgia para que ela seja uniforme. Só que, imaginem que isso tudo, o cristianismo, ele está em expansão, né? Ele está assim, ó, está em expansão. Está expandindo para o mundo todo o cristianismo. Né? Então, fica um pouco complicado de restringir algumas coisas, de que todo mundo saiba fazer as coisas
de acordo com o que os santos padres escreveram, os manuais de liturgia, né? Nós sabemos que naquela época as coisas não chegavam rápido, né? Não existia internet, nem nada disso, né? Então as coisas em expansão, por isso foram séculos e séculos, tempos e tempos, para nós podermos unificar de vez a Sagrada Liturgia. E com o tempo, a liturgia, mesmo com estes manuais, que talvez alguns não seguiam ou não chegaram até eles, a liturgia, ela volta a ficar um pouco banalizada. Aí o que está acontecendo? Por volta do ano 1000, ano 950 depois de Cristo, né, por volta do ano 1000, a liturgia está muito banalizada. Por quê? Começa a ser somente um espetáculo, um show, sabe? As grandes liturgias, grandes solenidades, começa a ficar muito banalizada a coisa. E é onde, então, mais ou menos 1073 até 1085, o Papa Gregório VII, ele faz uma reforma na igreja, que aí é chamada de Reforma Gregoriana. Papa Gregório VII, a Reforma Gregoriana, tem como intuito 3 coisas na Reforma Gregoriana: moralizar o clero, né? Instruir melhor o clero. A segunda, reafirmar a autoridade do Papa sobre toda a jurisdição católica, reafirmar a autoridade do Papa. E com a Reforma Gregoriana surgem então os livros litúrgicos, que nós chamamos de graduais. Então a Reforma Gregoriana, ela moraliza o clero, ela faz ficar mais evidente a figura do Papa, e surgem os livros litúrgicos chamados de graduais. Aquilo que hoje nós já conhecemos da igreja dentro da sua hierarquia, o Papa, os bispos, os padres, isso tudo foi ao longo dos anos, né, sendo feito dentro da história da igreja. Não foi tudo muito rápido, né? Nós sabemos que não foi de uma hora para outra. Isso foi tudo passando os séculos, né, os tempos, para chegar do jeito que é hoje. Certo? Então, assim, também aqui, o meu intuito é nos mostrar o início da liturgia. Então, por isso eu estou pulando séculos e séculos, estou indo para frente. O nosso curso não é um curso de história da igreja, né? Mais para frente será, mas ainda não é. É mais para a gente chegar na missa até hoje, tá bom? Então, assim, eu estou pulando muita coisa, estou focando mais em liturgia, tá? Então, se alguém, porventura, ficar perdido em algum tempo histórico, pode perguntar, pode colocar alguma coisa também que sabe, né? Não tem problema. Mas é que eu estou pulando mesmo alguns tempos para a gente chegar na parte que nos cabe dentro do nosso curso. Então, com esta reforma gregoriana, Papa Gregório VII, que morre no exílio, ele é exilado, né, da sua pátria, pelo imperador, não lembro o nome do imperador agora. Até a frase final dele, né, quando ele é exilado, ele fala, né, defendi, pois, a verdade, morro então no exílio. Isso somos todos nós cristãos, né? Defendi, pois, a verdade e, portanto, morro no exílio. Isso é para nós todos que somos cristãos, que devemos defender a verdade a todo custo, né? Como João Paulo II falava, devemos defender a verdade, mesmo que voltemos a ser somente 12. Então, Papa Gregório VII moraliza tudo isso daí e ele morre no exílio. Com tudo isso, com esta reforma da liturgia, né,
da Igreja, a Reforma Gregoriana, os cultos, a missa, deixa de ser um show e retorna à sua espiritualidade. E daí vem então o Concílio de Trento. Um dos concílios da Igreja que eu particularmente mais gosto de estudar, né, de entender bem, porque ele vai falar bem da liturgia da Igreja também. O Concílio de Trento. E no Concílio de Trento, então, a liturgia que ainda estava um pouco... Cada um fazia, já estava bem melhor do que era no início, mas o Concílio de Trento vem para colocar os pingos nos is, né? A promulgação do novo missal, do breviário, né? A liturgia volta a ficar unida, né? Ela volta a estar unida. A título de curiosidade, o Papa Pio XII, em 1947, escreve a encíclica Mediator Dei, que é a primeira encíclica papal que fala sobre liturgia. A encíclica Mediator Dei, Deus como mediador, né? Esta encíclica Mediator Dei coloca a liturgia como um serviço de salvação. Aquilo que a liturgia era um serviço antes, no mundo helênico, no mundo antigo, que era qualquer serviço. Aí no Antigo Testamento era um serviço no templo, no Novo Testamento já um serviço do culto cristão. Na encíclica Mediator Dei, o Papa Pio XII coloca a liturgia como um serviço de salvação. Por quê? Porque nesta encíclica ela vai colocar que nós celebramos a liturgia para duas coisas, duas as finalidades para a celebração da liturgia. A primeira finalidade da celebração da liturgia, para a glória de Deus. Essa é a primeira finalidade da liturgia, para a glória de Deus. E a segunda finalidade da liturgia é a salvação dos homens. Então a finalidade da liturgia é para a glória de Deus e para a salvação dos homens. Certo? É por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, brincar com a liturgia da igreja. Porque a liturgia ela é celebrada para a glória de Deus. É a primeira coisa. Não é para a glória dos homens. Não é para a glória do padre. Não é para a glória das equipes de liturgia. Não. É para a glória de Deus. E segundo, para a nossa salvação. Para a salvação dos homens. Ok? Então, em 1962, o Papa João XXIII abre o Concílio Vaticano II. Né? Em 1962, João XXIII abre o Concílio Vaticano II e o Papa Paulo VI vai encerrar, porque o João XXIII vai morrer durante este tempo, e é eleito o Papa Paulo VI, e ele vai encerrar o Concílio Vaticano II em 1965. E dentro do Concílio Vaticano II, existe um documento do Concílio Vaticano II que trata sobre a liturgia, que é o
Quem quiser tem, né, o compêndio dos documentos do Vaticano II para vender, né? É um livro grosso, que é o compêndio de todos os documentos do Vaticano II. E dentro deste compêndio tem o Sacrosanto Concílio, o documento Sacrosantum Concilium, que é o documento que vai tratar da liturgia pós-Vaticano II, que é a passagem, né, da missa tridentina, aquela celebrada em latim, de costa, para o povo, para a missa que nós conhecemos hoje, que nós chamamos, olha bem entre aspas, hein, pelo amor de Deus, que nós chamamos de missa nova, né? Já só para a gente se situar, né? A missa tridentina, e hoje nós celebramos a missa nova, que alguns chamam de missa de Paulo VI, que é o Papa do Vaticano II, né? Que aí vai promulgar um novo missal. O missal que nós utilizávamos era o missal de São Pio V, que é o missal da missa tridentina, tá? Do Concílio de Trento. E daí agora é o missal promulgado pelo Papa Paulo VI, que é pós-Vaticano II. E neste documento do Sacrosantum Concilium vai colocar a liturgia como, vai dizer então, abre aspas, que a liturgia ela é fonte, cume e ápice da vida da igreja. Que isso é a Eucaristia, que no caso é o missal romano. O missal romano, que era o de São Pio V, que era o missal tridentino, era chamado de missal romano. E hoje o missal de Paulo VI passa a ser o missal romano. Em todos os tempos da igreja, em todos os tempos existiram os missais, né? E eles eram o missal romano. Hoje o missal romano é o missal de Paulo VI. O missal que a gente conhece, né? Que o padre utiliza durante a celebração da Santa Missa. Tudo bem? Então, ó, o nosso tempo já vai acabar. Então, o Fábio e a Jana já vão gerar um novo link para a gente voltar para o próximo bloco aí, né? Aí a gente encerra no próximo bloco. Então, ele vai derrubar a reunião, aí ele manda um novo link, aí a gente entra. Aí o Gui manda o link para todos vocês aí. Tudo bem? E aí dá um tempo de eu ir lá beber uma água também. Tá bom? Então vamos lá. O Fabinho e a Jana, eles geram um novo link para nós. Cadê a Jéssica, ministro? Ah, a Jéssica tá ali, ó, no quarto lendo uns negócios dela. Então tá bom. Vamos lá. Meu aniversário lá no 28. Tem que 98 já. Fiz lá embaixo no dia até hoje, meu pai. Eles tiraram o show. Fazendo um monte de promoção, que ele tava vindo por isso que ele tá cheio, mas será que é porque vendeu muito ou não vendeu? Ele é assim. Agora já é. Fechado, não sei.
Ô, Vi, Oi? o que aconteceu ontem, Vi? Hã? O que aconteceu ontem? Não, nem me fala. Como que num clássico o Abel Ferreira me entra com o time reserva? Ah, não. No clássico não pode. Mas foi bom, já No voltou. clássico tem que entrar com força total. São Paulo ia cair logo. Campeão voltou, hein? Entrar com o time reserva em clássico, o Abel não entendeu o futebol brasileiro ainda. Clássico é mais importante do que ganhar título. Mas pelo menos ajudou o São Paulo, né? Subiu um pouquinho na tabela. É uma situação precária. Mas tá bom, né? Vamos se contentar com a taça da Libertadores. Vai. Vamos se contentar com isso daí. Ah, dá um tempo ainda, a turma tá entrando. E tá chovendo. Graças a Deus. Que tá quente. Hoje, a hora que eu mandei lá no grupo, né, que hoje ia começar a missa, né, parte a parte e tal. Aí a Jana mandou lá, né, tô ansiosa, né, falei, vixe, assim, não vou começar ainda parte a parte, né, talvez ela vai se decepcionar, então, Paulo de hoje. Eu acho que a missa parte a parte, na hora da entrada da liturgia, eu acho que vai ser não na próxima, só na outra ainda. Todos os ritos e tudo mais, né? Tá bom, como diz a Sandra, depois acho que eu vou me arrepender de ter participado. Olha, depois eu não quero ver ninguém falando que não lembrava das coisas, para depois não comungar a própria condenação, né? Então nós vamos entender bem. Pessoal, hoje nós estamos vendo mais a parte histórica, né?
Depois nós vamos ver um pouco da disposição das coisas, né? Do presbitério, o que é cada coisa, o que significa cada coisa, como que ela tem que ser ornada, quais são as leis de cada coisa, né? Para a gente poder, a hora que eu entrar na missa parte a parte, aí a gente estudar a liturgia de cabo a rabo mesmo. Vamos lá? Então, continuando, né? Então eu falei que no Sacrosantum Concílio define, né, a liturgia ali, por conta da celebração da Eucaristia, como ápice da vida da igreja. A liturgia, então, ela está ligada, a liturgia como nós conhecemos hoje, né, que é para a glória de Deus e para a salvação dos homens. Então ela está ligada à economia da salvação. Lembra que nas aulas passadas eu falei de economia dentro da teologia. Economia é o modo, o jeito que Deus utiliza para nos salvar, né? É o modo como Deus utiliza para nos salvar. Então, a liturgia está ligada à economia da salvação, né, à nossa salvação. A liturgia está ligada ao mistério pascal. Nós vamos entender bem isso, porque a missa, a questão do Calvário, né, o mistério pascal. A liturgia está ligada à igreja, né, e está ligada à escatologia. Escatologia são as realidades futuras, né? Céu, inferno. Então a liturgia, ela está ligada à economia de salvação, está ligada ao mistério pascal, à igreja e à escatologia. Tudo bem? No Concílio Vaticano II, então, cria-se aquilo que não existia antes, mas a partir do Vaticano II passa a existir. No Vaticano II, então, criou-se o sujeito da ação litúrgica. O sujeito da ação litúrgica. E o sujeito da ação litúrgica é a Assembleia. Porque começa a dar uma maior participação para a Assembleia. O padre, então, ele é o presidente da celebração litúrgica. Né? É por isso que é errado quando no ambiental, né, ou no comentário inicial da missa, fala-se assim, né? Ficamos em pé para acolher o celebrante cantando. É errado. Por quê? Porque o celebrante somos todos nós, né? Nós somos os celebrantes. O padre é o presidente da celebração. Se quiser dar ênfase no padre, no ambiental, né? Então, se quiser falar, fiquemos em pé para acolher o presidente da celebração. Né? Os celebrantes somos todos nós. Né? Nós todos somos os celebrantes da missa. Tudo bem? Padre, então, ele é o presidente. Por quê? Este sujeito da ação litúrgica, que somos todos nós, é porque agora tem a visão que a Assembleia é o corpo de Cristo e o padre é a cabeça de Cristo. Por isso ele é o presidente da celebração. A cabeça é aquela que governa os membros do corpo, né? Então, a Assembleia, nós que estamos na Assembleia ali, nós somos o corpo de Cristo e o padre é a cabeça. Então, entre o corpo e a cabeça forma-se, então, o Cristo total, né?
bem? Tudo certo? Então vamos lá. Vamos começar então as disposições do presbitério, né? Para a gente depois entrar na missa. No missal romano, ele tem uma parte, o início dele. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de pegar o missal romano, vocês vão ver, é que o meu não está aqui. Mas para a próxima aula ele já vai estar. Eu tenho um missal que eu utilizo para dar as aulas da missa parte a parte. Aí depois eu empresto para o Benício, para ele celebrar a missa dele aí, o missal daqui de casa. Aí você vai ficar sem, hein? Ele não vai voltar nunca mais. No missal tem uma parte que chama Instrução Geral do Missal Romano, que ali vai falar, né, como que é a missa parte a parte, as disposições da missa, missa com diácono, missa sem diácono, o que é um leitor instituído, o que é um acólito instituído, vai falar dos vasos sagrados e tudo mais. Eu tenho uma apostila, que eu já tinha faz muito tempo, que é a Instrução Geral do Missal Romano. Mas isso daqui está no missal. E como o meu missal não está aqui, então eu estou usando a minha apostila. Então vai falar assim, ó, disposição do presbitério para a celebração da liturgia. O presbitério é o lugar onde sobressai o altar, onde se proclama a palavra de Deus e onde o sacerdote, o diácono e os outros ministros exercem as suas funções. Deve distinguir-se oportunamente da nave da igreja, ou por certa elevação, ou pela sua estrutura e ornamento especial. O presbitério, então, é aquele lugar onde fica o padre, os acólitos, coroinha, os ministros, né? Onde está o altar, onde está o ambão, onde está a cadeira do padre. Ali é o presbitério. E onde nós ficamos, a assembleia, nós chamamos de nave, tá? Que é a assembleia, né? Onde nós ficamos, onde a assembleia fica, é chamado de nave. E onde o padre fica, é o presbitério. Então ele distingue, né, o presbitério da nave, ou por uma elevação, né, pelo degrau, ou pela sua ornamentação e tudo mais. Certo? O altar vai dizer assim, ó. O altar em que se torna presente, sob os sinais sacramentais, o sacrifício da cruz, é também a mesa do Senhor, na qual o povo de Deus é chamado a participar quando é convocado para a missa. O altar é também o centro da ação de graças celebrada na Eucaristia. Daí, o altar vai colocar que o altar ele tem que ser uma mesa fixa, né? Uma mesa fixa. Vai dizer também que o altar não pode ser igual era antigamente, que antigamente é chamado de altar-mor, que é aquele altar nas igrejas antigas, aquele encostado na parede. Né? Não pode mais. Por quê? Porque o padre tem que passar em volta do altar. O padre vai incensar o altar, vai dar a volta no altar. Então hoje o altar tem que ser uma estrutura fixa. Vai dizer, né, que pelo menos, olha, é uma regra. Na verdade, ela não é uma regra, é uma sugestão aqui, né? Que pelo menos
a parte de cima do altar que fosse de pedra ou de uma base muito sólida. Ah, Vinícius, mas na minha igreja o altar é de madeira, então tá errado? Não, não é isso que eu falei. É uma sugestão, tá? Que está na instrução geral do missal romano. Mas que seja algo bem sólido e que seja fixo. Que não fique movimentando. Ah, pega o altar, põe o altar para lá, arrasta o altar para cá. Não. Que seja algo fixo. Tudo bem? Daí, coloca também na instrução geral do missal romano, vai dizer assim, ó, mantenha-se oportunamente o uso de colocar sob o altar que vai ser dedicado relíquias de santos, ainda que não sejam mártires. Mas tenha-se o cuidado de verificar a autenticidade das relíquias. Então, que pode, em cima do altar, colocar as relíquias de santos. Daí, vai falar também uma coisa séria para vocês começarem a reparar, não para corrigir, mas para entender melhor, né, a lei. Pode ou não pode colocar flor em cima do altar? Não pode. Não pode. Ah, mas Vinícius, não pode colocar flor? Pode, desde que ela esteja ao lado, fora da mesa do altar. Pode colocar ao lado, na frente, né? Para ficar bonito ali, desde que também não obscureça a visão dos vasos sagrados, mas pode colocar um enfeite ali na frente, dos lados, mas não em cima. E as velas, os castiçais, podem ficar sobre o altar? Podem. As velas, os castiçais, podem. Podem ficar tanto sobre o altar como também do lado. Às vezes fora do altar, coloca aqueles candelabros bonitos, grandes também. Mas também em cima da mesa do altar pode. O que não pode é a flor. Certo? Então tá bom. Então, quando a gente vê flor em cima do altar, nós somos maduros, né? Não vai sair ninguém lá tirando os vasos de flor de cima do altar, né? Falar, não pode, isso aqui a gente vai e tira, né? Então, nós todos somos maduros, né? E também a gente não vai chegar para a senhorinha que monta os arranjos e que dá todo o seu coração na ornamentação da igreja e falar, olha, a senhora está fazendo errado, não pode, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, ela está fazendo até mais do que a gente, né? Porque você poderia ir lá e você poderia ir lá e ajudar, né? Eles vão falar que foi o Vinícius que mandou, né? Eu estava falando, quem que é esse Vinícius? Vai começar a caçar o Vinícius da diocese, né? Então, nós temos que ajudar, né? Não ser empecilho para a celebração da liturgia. Tudo bem? Então, o altar, ele é o coração ali, né? Da celebração. Uma forma mística de enxergar a disposição do presbitério. O altar é o coração. Que é a parte que eu falei para vocês, né? A ornamentação com flores deve ser sempre sóbria, né? Nada de muito, nossa, aquela coisa gigantesca, muita flor, aí aquilo lá até tira a atenção daquilo que é o mais importante, né? Que é os vasos sagrados, aquilo que vai estar Jesus, né? Então, corre o risco de tirar a nossa atenção. Outra coisa. Na celebração da missa, pode-se colocar a toalha, aquelas que caem, né, com renda e tudo, que cai do altar, pode colocar as toalhas da cor que está o tempo litúrgico.
verde, roxo, branco, pode vermelho, pode colocar. Desde que a toalha em cima, na base, ali em cima, seja branca. Certo? Mas aí aqui cai, né? Pode ser verde, vermelha, da cor litúrgica, mas desde que em cima ali seja branca. Tá bom? E algo muito importante, que alguns padres nossos esquecem, né, às vezes, é que em cima do altar deve ter, sem falta, a cruz de altar, voltada para o padre, né? Não para o povo. A cruz de altar voltada para o padre, no centro do altar. No centro do altar ali, né? No centro que eu digo assim, não no centro da mesa, mas na borda exterior, de frente para o povo ali, a cruz ali no centro voltado para o padre. Tudo bem? Por quê? Para nos lembrar que às vezes a gente confunde que depois do Vaticano II, antigamente celebrava a missa de costa para o povo, agora é de frente para o povo, né? Então ficou uma disputa teológica entre missa versus Deum, voltada para o povo, e missa versus populum, voltada para o povo. E esta última não existe. Missa versus populum, voltada para o povo, é voltado para Deus. Então o padre celebra a missa olhando para Jesus, no crucifixo, para lembrar-lhe também que a missa não é um show, que a missa não é um espetáculo e que ele não pode fazer o que ele quiser, que a missa é sacrifício. Certo? Tá, o padre agora voltou, tem que olhar para o povo. Não, o padre olha para Jesus, para o crucifixo. Certo? Nós vamos falar mais disso um pouco mais para frente. A cruz de procissão, quando ela entra, serve de cruz de altar. Existem duas cruzes, a cruz de procissão e a cruz de altar. Né? A cruz de procissão é a cruz que preside a procissão de entrada. Né? Ela pode servir como cruz de altar desde que não haja cruz de altar. Desde que a paróquia não tenha cruz de altar. Aí ela tem que ficar no centro ali do altar, né? Bem na frente dele. Mas desde que haja a cruz de altar, a cruz de procissão pode ficar do lado do ambão, pode levar ela lá para trás, depois volta só para a procissão final. Mas a cruz de procissão só se torna cruz de altar desde que naquela paróquia não exista uma cruz de altar. Ouvi? Oi? Nós fomos numa missa lá em Guarulhos. Eles entraram com a cruz de procissão. Como o altar não era tão grande, ele tinha uma cruz parecida de procissão, mas em pé, assim, do lado do altar, não era em cima, também não pode. Voltado para o bispo ali, mas não era no altar, era do lado. Mas não era no centro, era no canto, assim, fora do altar. É como se existisse duas cruzes de procissão. Uma que entrou e ficou pro povo, e a outra que tá voltado pro bispo, né? Só que ele não tava na mesa do altar, né? A cruz de altar, por lei, né, da igreja, até o Papa Bento XVI, ele bateu muito nessa tecla para que voltasse, né? Ela tem que estar no centro do altar. Então existe a cruz de altar. Até eu tenho uma cruz de altar. Quem já veio aqui em casa viu, eu tenho uma cruz de altar aqui, bonito com ele do Padre Du. Então ela fica no centro do altar ali, né? Na borda ali, mas no centro, né? No meio, cara. No centro, quer dizer, no meio ali, voltado para o padre. Então existe a cruz de procissão, né?
que entra, ou ela só entra e sai, e depois ela volta para a procissão final, ou pode colocar ela do lado do ambão, e a cruz de altar. Ela tem que ter, já lá no início da celebração. A cruz do altar, né? Para lembrar o padre também, e a regra litúrgica, né? Da missa versus Deum. O padre celebra ela voltado para Deus, né? Não voltado para o povo. Certo? Daí, este é o altar. Outra disposição do presbitério que tem é o ambão, né? A estante da palavra, que é chamada de ambão. A estante da palavra. Então vai falar assim, ó. A dignidade da palavra de Deus requer que haja na igreja um lugar adequado para a sua proclamação e para o qual, durante a liturgia da palavra, convirja espontaneamente a atenção dos fiéis. Em princípio, este lugar deve ser um ambão estável e não uma simples estante móvel. Tanto quanto a arquitetura da igreja o permita, o ambão dispõe-se de modo que os ministros ordenados e os leitores possam facilmente ser vistos e ouvidos pelos fiéis. Do ambão são proferidas unicamente as leituras, o salmo responsorial e o precônio pascal, que é o pregão, né, a proclamação da Páscoa. Podem também fazer-se do ambão a homilia e proporem-se as intenções da oração universal, que é as preces. A dignidade do ambão exige que só o ministro da palavra suba até ele. O que quer dizer isso aqui, né? O ambão, se o altar é o coração, o ambão, então, ele é a boca de Deus, né? Ele é a boca de Deus. A mesma dignidade que nós devemos ter para com o altar do sacrifício, nós devemos ter para com o altar da palavra. Porque o ambão também é um altar. O altar da palavra. Certo? Na missa, nós somos instruídos pelos ensinamentos do Senhor e alimentados pelo seu corpo e sangue. Por isso nós falamos que nós comungamos tanto da palavra quanto da Eucaristia. Então, no ambão é feito as leituras da missa, né? O salmo, o evangelho, o padre pode usar a homilia, pode fazer a homilia do ambão, e as preces. Uma regra. O salmista, eu vou falar isso um pouco mais para frente também, mas o salmista tem que rezar o salmo ou cantar o salmo do ambão. Não pode cantar o salmo ou rezar o salmo lá no coral e ninguém no ambão. Não pode, é um erro de liturgia, certo? Às vezes a gente vê, né, que o coral, às vezes está uma pessoa só, ou duas pessoas, não sei, ou às vezes está uma equipe e não canta o salmo no ambão. Canta lá de onde ele está mesmo. É um erro de liturgia, tá? É um erro litúrgico isso daí. Porque o salmo tem que ser proferido do ambão. Outra coisa. Oi, pode falar, João. Ouvi. Então a questão da ambiental, ele não. Porque, por exemplo, hoje a ambiental está sendo feita lá embaixo. E aí? Sim. Tá correto.
Porque não entra no que ele disse aí das leituras do Evangelho, então. Aham. Mas então, nós precisamos. Mas fazer no ambão estava errado, como era feito antigamente? Fazer o ambiental, fazer o ambiental, ler uma mensagem no aniversário do padre, de uma freira. A Vivi até colocou a mão na testa, que eu tô vendo que a Vivi é cheia de ler mensagem nas missas. Ler mensagem, fazer uma entrada, mês de setembro, uma entrada bíblica. Pelo amor de Deus, além de ser um abuso litúrgico isso daí, fazer isso do ambão torna a coisa pior ainda. Então isso tudo são erros de liturgia, né? Então no ambão, primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho e preces. E a homilia se o padre quiser. Nada mais. Certo? O ambiental, o comentário inicial, fora do ambão. Um ambão é uma estante da palavra móvel. Lembra que o ambão ele não pode ser móvel, tem que ser fixo. Aí pode-se colocar um outro, uma estante, para ler o ambiental, né? É por isso que algumas paróquias têm dois, um de cada. Aqui Neves tinha dois, né? Onde a pia batismal tinha um outro, né? Que arrancou, né? Mas daí a gente tem que tomar um cuidado, porque na disposição do presbitério existe um ambão. O outro é uma estante para fazer as outras coisas, né? Aí ele não tem a mesma dignidade de ambão. Mas aí se tivesse dois, eu poderia fazer o ambiental, fazer alguma outra. Se tivesse dois, é que na verdade, quando existe dois, é meio que contraditório existir dois. Entendi. Né? Porque tem que ser um. E até o Renato colocando do púlpito, né? O púlpito, que é o lugar do padre pregar, né? Até era o lugar que subia, né? Antigamente, hoje já não existe mais. Mas o púlpito também, ele é comumente conhecido às vezes como ambão. A outra estante é a estante que vai fazer o comentário inicial. Aí daí vocês podem perguntar, né? Mas existe necessidade de um comentário inicial? Não existe a necessidade de um comentário inicial. Né? Para quê? Um comentário inicial. É antilitúrgico um comentário inicial? Não estou falando isso. Mas não tem necessidade. Né? Não existe necessidade de um comentário inicial. Mas ele existe. Ele existe e não é antilitúrgico. Desde que ele obedeça algumas normas que a gente vai falar mais pra frente. Na hora que a gente entrar no parte a parte. Tá? A gente vai ver algumas coisas, né? Por exemplo, o ambiental, né, não pode ser uma homilia. Pelo amor de Deus, né? Tem gente que não tem noção. Né? Quando eu vejo uns comentários muito longos, se eu tô perto do padre, falei, padre, o senhor não precisa nem agora falar homilia, hein? Que já falaram já. Então, nós vamos ver algumas coisas nesse sentido. As preces mas não tem necessidade. As preces também? Nós vamos ver as preces. Porque tem uns que fazem a prece. Tem uma ordem. As preces as preces, né? Tem gente que eu participo de missa que as preces, cada prece, eu já nem sei porque eu estou rezando, porque ela é tão gigante, cada invocação de preces, que eu falo, meu Deus do céu, a pessoa começou a rezar pelo Papa, já está rezando pelo bispo, pelo papagaio do Papa, então são umas preces assim, muito nada a ver. Nós vamos ver também que existe uma regra para as preces, mas elas existem dentro da arquitetura litúrgica, então ela é no ambão. Vinícius. Oi? Por exemplo, eu não podia falar da igreja disso, mas eu conheci, eu tenho que perguntar. Tem o ambão, onde é feito as leituras, né, o padre proclama, né, o evangelho e tal. Aí depois ele tem tipo um ambão.
também, porque a gente usa, foi feito para usar na sala de catequese e acabou indo alguns lá para a igreja. Ele coloca no altar, que tem aqui na igreja tem a parte mais baixa e a parte mais alta do altar. Uhum. E aí ele coloca na parte mais alta para apoiar, né, eu não sei se anotações, né? Isso está certo, é assim? Não, ele pode fazer isso também. Ele poderia fazer do ambão, entendeu? Isso daí. Porque o ambão também dado, como eu falei, o ambão, ele é feito, né, para as leituras, primeira, salmo e segunda leitura, evangelho, e as preces, né? E aí o padre pode usar da homilia ali. Então, que aqui na igreja é o seguinte, tem a nave central, e foi feito, como a igreja ficou pequena, fizeram as naves laterais. Então, se ele fica no ambão, ele fica de costas para boa parte. Aí ele pode pegar uma estante ali e colocar ali. Aí faria igual faz quando é Sexta-feira Santa, que vai ler a narrativa do Evangelho, que coloca uma estante para o padre, o ambão e uma outra estante da palavra. Pode, padre, pode dispor disso daí. O que não pode é nós exagerarmos nas coisas do ambão. Tipo, igual eu falava, né? Ler uma mensagem, o ambiental, né? Que é o comentário inicial, ou um comentário de alguma coisa que vai ser uma entrada, alguma coisa. Não pode. Não pode. Imagina que ele é super cuidadoso, que no outro dia uma pessoa ia fazer leitura e eu não sei, não sei por que não deu certo. Uma outra pessoa que não tem nada a ver com a assembleia, com a equipe litúrgica, chamou uma quase que criança para fazer leitura. Levou ela um pouquinho antes de começar a missa até o ambão, o microfone já estava ligado e falou para a menina fazer a leitura ali no microfone antes de começar a missa, para treinar. Aí o padre ficou muito bravo, ele falou, não se faz leitura nenhuma, nada no microfone antes da missa, só durante a missa. Então eu achei assim que eu aprendi. As famosas pastorais do laço, né? Isso não aconteceu, ele ficou muito bravo, ele falou assim, não, tem que ser a pessoa tem que estar preparada, não é pegar conteúdo de forma nenhuma. Nós vamos ver isso, para a gente entrar na liturgia da palavra, eu vou ser bem escrachado em algumas coisas com vocês, para a gente aprender mesmo, né, as regras de liturgia. Mas assim, no ambão é isso daí, entendeu? Não pode outras coisas no ambão, exceto aquilo que está previsto, as leituras, o evangelho e as preces. Tudo bem? E aquilo que eu falei para vocês, como é previsto que o salmo é uma leitura, então se ele for lido ou se ele for cantado, tem que ser no ambão. Não pode ser lá do coral. Não pode ser numa estante qualquer. Tem que ser do ambão. Os comentários iniciais também podem? Não, fora do ambão. Ah, é? Fora do ambão. Porque é aquele negócio que eu falava agora, né? O comentário inicial, ele não é antilitúrgico, só que ele não é necessário. Né? Ele não é necessário. Então, ele não está dentro da arquitetura litúrgica que compreende a dignidade do ambão. Certo? Vamos ler uma mensagem para o padre que é aniversário dele. Fora do ambão. Eu cometo um erro muito grande também. Por quê? Porque eu li as intenções no ambão. É aquilo que eu falei para vocês, né? Vamos aprendendo e tal, mas assim, a gente não... Você não vai chegar lá e falar, agora eu não vou ler mais também isso aqui no ambão, né? Para falar, você vai ler da onde? Né? Então, nós vamos aprendendo, né? Pra gente poder celebrar melhor, viver melhor, né? E pelo amor de Deus, né?
muito cuidado com uma coisa. Quando, na faculdade da teologia, né, a gente tem aula de liturgia, a gente vai à missa depois e começa a caçar algumas coisas, né? Algumas coisas começam a chamar a nossa atenção. Então, assim, eu espero que este nosso curso não nos tire aquilo que é o principal, sabe? De participar piedosamente da Santa Missa. Não nos tire o principal. Eu espero que vocês aprendam estas coisas, o mínimo que a gente conseguir entender melhor aqui, mas para a gente viver melhor, experimentar melhor, sabe? Participar melhor da Santa Missa. Não para a gente pecar mais, né? Se a gente tá assim, puta merda, tá errado isso aí, gente. Olha o que o padre tá fazendo, padre, para de fazer isso aí tá errado. Não, só o leitor que burro, não sabe que não pode fazer isso. Não, só o coral, pelo amor de Deus, essa música não existe, gente. Então assim, ó, nós vamos aprender para viver melhor a nossa experiência, né? A nossa experiência, não a dos outros, né? Mas para nós. Tudo bem? Certo? Então vamos continuar, né? A gente já está encerrando, tá? Eu vou falar só mais aqui, ó, essa outra parte da disposição. A outra, nós falamos do altar da palavra, que é o ambão, e agora a cadeira do padre. Cadeira do padre vai falar assim, ó. A cadeira do sacerdote celebrante, né, que é o presidente da celebração, deve significar a sua função de presidente. Por isso, o lugar mais indicado é ao fundo do presbitério, de frente para o povo, a não ser que a arquitetura da igreja ou outras circunstâncias o não permitam. Por exemplo, se devido a uma distância excessiva se tornar difícil a comunicação entre o sacerdote e a assembleia reunida, ou se o sacrário estiver situado no centro, atrás do altar. Deve, porém, evitar-se todo aspecto de trono. É conveniente que a cadeira, antes de ser destinada ao uso litúrgico, seja abençoada segundo o rito que vem do ritual romano. Então, vai falar que a cadeira do padre sugestão que coloque ela lá no centro, lá no fundo, né? A não ser que o sacrário esteja no fundo, então o padre fica bem em frente ao sacrário, aí coloca-se a cadeira do lado, né? Ou que impeça a comunicação, fique ruim a comunicação. Mas então a cadeira é daquele que preside. Daí, algumas pessoas acabam confundindo os nomes. Eu sei que vocês já sabem, mas eu vou falar mesmo assim, para aqueles que ainda estão em dúvida. Às vezes, nós chamamos a cadeira do padre de cátedra. Né? A gente fala assim, a cadeira do padre, como chama? Cátedra. E não é errado. Tá? A cadeira do padre se chama sede. Tá? Sede. S-E-D-E, sede. Essa é a cadeira do padre. E dali, ele preside a celebração, né? É a sede da autoridade, né? A cabeça da igreja. Cátedra é a cadeira do bispo, por causa da catedral. Tá? Cátedra é a cadeira do bispo, certo? Por causa da catedral. E sede é a cadeira do padre. Ok? O diácono, na ausência do padre, o diácono, na ausência do padre, ele está fazendo uma celebração, né? Não é missa. O diácono pode sentar na sede? Pode. Pode. Tá? Ele pode sentar na sede.
na cadeira do padre. Ok? Por exemplo, numa missa, vamos supor que numa missa existam 5 padres. O presidente da celebração, mais os outros 4 padres que estão co-celebrando, e 2 diáconos. Eu já vi isso em alguns lugares, eu estou falando para vocês como seria a regra. Tá? Uma missa com 5 padres e 2 diáconos. Como seria? Eu vi nessa missa, né, que sentou assim. Sentou o padre presidente da celebração na sede, 2 padres de cada lado e depois um diácono de cada lado. Né? Dessa forma, está certo ou errado? Dessa forma estaria errada. Por quê? Porque os diáconos deveriam sentar-se ao lado do presidente da celebração. Sentaria o presidente da sede, um diácono de cada lado e depois os outros padres que estão co-celebrando. Tá? Porque o diácono é aquele que vai auxiliar o padre nas coisas. Certo? Se a gente assistir a uma missa na TV, no Vaticano, por exemplo, e prestar atenção nisso, nós veremos que ao lado do Papa está um diácono, 2 diáconos. E depois vem os cardeais e tudo mais. Mas sempre 2 diáconos ao lado do Papa. Por isso que além do mestre de cerimônia. Por isso que é bom se aprender, né? Semana, faz uns 15 dias, teve a missa do Padre Jonas, do batismo lá, né? E aí tinha o Padre Wagner no meio. E dos 2 lados estava o diácono Nelsinho Correia e do outro lado um outro diácono. Eu falei, nossa, é porque deve ser da Canção Nova, né? E tinha um monte de padre do lado. Acho que era da Canção Nova, né? E aí eu nunca ia imaginar que era, né, litúrgico, né? Por isso que os 2 estavam do lado. É da liturgia da igreja, né? Porque os diáconos são aqueles que vão ajudar o padre, né? Na distribuição da Eucaristia, na preparação do altar. É o diácono. Então, por isso ele fica ao lado. O diácono, ele é o auxiliador, né, do padre. Ele é o servidor. Por isso, a estola do diácono, ela é na transversal, né? Que significava aquele embornar que colocava pão e distribuía pão para os pobres, né? É um servidor da comunidade. Esse é o diácono. Então, na missa, ele tem o papel de serviço, né? Enquanto o padre preside, o diácono serve. Então ele serve o padre, né? Serve ali na preparação do ofertório, na distribuição da Eucaristia, depois na purificação dos vasos. É sempre o diácono. Tudo bem? E nós, né? O nosso lugar é a nave da igreja. Também tem que ter um lugar próprio para os corais, né? Para o coral também deve haver um lugar apropriado dentro da liturgia da igreja, né? Não no presbitério, fora do presbitério. Um lugar para o coral. Certo? Existe lá o presbitério, a nave e um lugar para o coral. Certo? Nós vamos chegar na parte da música, a parte que a Sandra mais quer que eu chegue. Nós vamos chegar nessa parte. Mas só para adiantar, né? Olha o que fala do parágrafo 313, quanto à parte da música. Um órgão e os outros instrumentos musicais legitimamente aprovados sejam colocados num lugar apropriado, de modo a poderem apoiar o canto, quer do coral, quer do povo, e a serem bem ouvidos por todos, quando intervêm sozinhos.
é conveniente que o órgão, antes de ser destinado ao uso litúrgico, seja abençoado segundo o rito que vem do ritual romano. Então, assim, está falando muito do órgão, né? Por quê? E fala dos instrumentos legitimamente aprovados. Qual que é a questão aqui? Nós vamos voltar a falar um pouco disso daí. Já está terminando a nossa aula, eu vou encerrar por aqui. É que agora vocês começam a ficar alvoroçados com algumas coisas, né? Mas eu vou deixar, espero a curiosidade para a próxima aula. Mas assim, a gente às vezes tem o violão, né? O violão dos corais. Beleza? Tem, né? Aí tá. Aí aquele que toca no coral, toca com o seu violão, né? Na missa, tudo bonitinho, música sacra e tal. Aí quem sai da missa, ele pega o seu violão, coloca nas costas. E aí daí, com o mesmo instrumento musical que ele tocou músicas sacras, ele toca músicas profanas, ou seja, música do mundo. Aí ele toca música dos cantores sertanejo, aí ele toca qualquer outro estilo musical, com o mesmo violão que ele tocou na Santa Missa. E se os instrumentos musicais, como diz a Instrução Geral do Missal Romano, deveriam ser abençoados para tocar na Santa Missa, né? Mas aí o cantor toca bonito, lindo de ver. Acaba a missa, ele coloca o violão nas costas e vai para uma festa. E aí na festa ele bebe e começa a tocar música profana naquele violão, no mesmo violão que ele tocou as músicas sacras. Então nós temos que tomar cuidado com algumas coisas, né? Então, só para vocês verem de início que a coisa é muito mais séria do que talvez vocês acham que é, né? Então, as coisas de Deus para Deus, né? Para Deus. E as coisas do mundo para o mundo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vinícius, eu fico pensando, né? Que o instrumento, o violão, mas a nossa voz também é um instrumento, né? Sim, com certeza. Sair da missa e cantar depois, né? Não pode, né? Não, sim. Nós vamos ver a dignidade das pessoas que participam da Santa Missa. Nessa parte nós vamos dar uma arrepiada aí, né? Mas é isso daí. Gente, então nós vamos parar por aqui hoje, tá? Porque aí depois a gente vai continuar, né? No sacrário, nós vamos ver a questão do sacrário, das imagens, as coisas necessárias para a Santa Missa, as alfaias, os vasos sagrados. Nós vamos ver tudo isso daí. Para depois de ver tudo isso daí, nós entrarmos de cara na missa parte a parte. Aí nós vamos fazer assim. Nós vamos ver o que é cada rito e depois eu vou mostrar para vocês como esses ritos têm que se ligar um ao outro, como deve acontecer na missa, para que não haja erros litúrgicos. Tá bom? Então, eu espero que eu não tenha deixado vocês tristes porque eu não entrei na missa parte a parte. Eu espero que vocês não tenham já ficado cansados com a exposição da história, uma breve história da liturgia. Mas nós vamos chegar nas partes que vocês mais gostam, né? Nas partes... Preocupada estou. Ai, meu Deus. Já vi um monte de coisa errada já, que eu já fiz. Ai, Vinícius. Não, filho, fica tranquila. Ô, Vi, Oi. semana que vem, pra gente, pessoal, todo mundo pode aí, você também, não sei, a gente fazer aula um outro dia, que na quinta é aquela missa, sabe? Que você não gosta muito de participar, mas tem um pessoal que gosta, né? Ah, tá. Não, gente, pode sim, pelo amor de Deus, pode. Muito bom. Quinta que vem eu tenho que cantar na missa, porque o rapaz que canta não vai poder.
até ia até perguntar, né, se o dia, ao invés da quinta, eu pudesse mudar para segunda ou terça, eu sei que quarta o pessoal tem, que vocês têm reunião normalmente de quarta, né? O padre está pedindo para os ministros, né, participarem das missas de quinta, principalmente a missa de... nós temos missa de adoração toda segunda e quinta. E aí eu vou ter que... Semana passada eu não participei porque já tinha faltado na semana anterior que eu cantei na missa, né? Mas assim, se para o pessoal todo pudesse ser ou na segunda ou na terça, se não, tudo bem, aí eu falto mesmo, né, não tinha que precisar, mas assim, se fosse conveniente para todo mundo, sem exceção. Até as nossas reuniões com as equipes de Nossa Senhora normalmente são de segunda-feira. Ah, tá, né? não dá. Aí normalmente quando a gente muda para quarta. Mas aí vê o que vocês acham melhor. Não, é só assim, se por um acaso, o pessoal não, de boa qualquer dia da semana, né, aí, mas se não, eu falto no dia, tranquilo, é só assim. Na quarta, quinta-feira vai ter aqui na paróquia, é quinta agora já, né, a missa dos Aleluia, quer dizer, a missa falada que é de cura e libertação, não, né? Missa de louvor. Missa de louvor, isso. Como se não toda missa fosse, né? Mas a missa de louvor, que é caráter sacrificial e tudo mais, aquelas coisas. Mas então, vai ser na quinta. Mas aí, se todo mundo puder na quarta, sem problema. Ou na terça, ou na segunda, sem problema. Por mim, pode ser. Não pode chocar com nada de ninguém, né? Porque já tá certo a quinta. Seria assim, ia perguntar um por um, né, vai ser essa quinta, essa missa aqui em Neves, que a turma gosta de participar. Na semana que vem a gente tem a reunião, né, das equipes na segunda, então aí teria que ser na terça ou na quarta mesmo. Tranquilo por mim. Pra mim, terça ou quarta também tranquilo. Pode ser na quarta? Todo mundo pode? Dá um joinha. Pode ser na quarta. Pode? Vamos deixar na quarta. Então. Pode ser de quarta pra nós. Então, beleza. Vamos deixar na quarta, então. Aí quarta a gente continua, então quarta-feira a gente continua essas partes. Tudo bem? Combinado, então. Então tá bom, gente. Até quarta-feira. Então. Até quarta-feira.